Muito bem, queridos irmãos, amados ouvintes, neste momento especial, momento da palavra, nós estaremos meditando na palavra do Senhor, no livro de Josué, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 7. Livro de Josué, capítulo 1, Antigo Testamento, do versículo 1 até o versículo 7. Nos diz assim a palavra do Senhor: E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num: Meu servo Moisés é morto. Levanta-te, pois, agora e passa este Jordão, tu e este povo, a terra que dou aos filhos de Israel. Desde o deserto do Líbano até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e o grande mar para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais que a daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o seu servo Moisés, meu servo Moisés, te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas no caminho que passas a seguir. Muito bem, queridos irmãos, amados ouvintes da palavra do Senhor, nós temos aqui uma palavra da parte do nosso Deus que com certeza haverá de abençoar a sua vida, a você que me assiste, a você que me ouve. O nosso Deus, ele tem uma palavra de bênção para as nossas vidas. Nós temos aqui, meus queridos e amados irmãos, ouvintes da palavra do Senhor, nós vemos nesta passagem bíblica que há algumas ordens que o Senhor, ele deu para Josué. E nós temos aqui, pelo menos nestes primeiros 8 versículos, nós temos aqui pelo menos 4 ordens que o Senhor, ele deu para Josué. O próprio Deus aqui, ele está ordenando a Josué na execução do seu serviço, na execução das suas tarefas, na execução das suas atividades. E a primeira ordem de Deus para Josué está registrada no versículo de número 2. O Senhor fala para Josué: Olha, Josué, meu servo Moisés é morto. Levanta-te, pois, agora e passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que dou aos filhos de Israel. Então aqui nós temos a primeira ordem do Senhor para com Moisés. E que ordem foi esta? A primeira ordem que o Senhor deu para Josué foi para Josué se levantar. Ou seja, o Senhor disse primeiramente para Josué: Josué, se levante-se. Josué, levante-se, porque você tem uma missão a cumprir. Josué, se levante, porque você tem uma carreira a prosseguir. Josué, se levante, porque você precisa dar continuidade ao que Moisés vinha fazendo. Então, a primeira ordem de Deus para Josué foi que ele se levantasse. Mas a gente pergunta: o que aconteceu? O que fez com que Josué se prostrasse? O que levou a Josué a ficar prostrado, a ponto de Deus ter que mandar ele se levantar? Nós vemos aqui nesta passagem bíblica que a Bíblia começa o versículo dizendo que Moisés havia morrido. Então, o que faz nos entender
que levou a Josué se prostrar foi a perda do seu líder, foi a perda do seu mentor, foi a perda do seu amigo, foi a perda do seu irmão. Quando Josué cai a ficha que Moisés estava morto, que Moisés não estava mais entre eles, que Moisés não podia mais o ajudar, o instruir, o orientar, automaticamente aquela perda fez com que Josué se prostrasse. Josué ali ficou paralisado, dada a notícia que ele havia recebido. Todos aqueles que já perderam um ente querido sabem, a pessoa fica paralisada sem saber o que fazer, a pessoa fica paralisada sem saber que rumo tomar, como quem tivesse desnorteada. E isto fez com que Josué ficasse prostrado. Só, meus queridos irmãos, amigos ouvintes, há no céu um Deus que se preocupa com seu povo. Josué se prostrou porque havia perdido o seu irmão, o seu amigo, o seu líder, o seu mentor. Por isso Deus, o próprio Deus, chega para ele pessoalmente e fala: Josué, levanta-te. E o Senhor disse: levanta-te, pois, agora. O Senhor não disse para ele levantar-se depois. O Senhor não disse para ele levantar-se amanhã ou depois da manhã, não. O Senhor Deus disse para ele: levanta-te, pois, agora, porque tu fará este povo passar o Jordão. Ou seja, meu irmão, minha irmã, você que me ouve, você que me assiste, saiba de uma coisa: não importa o que aconteceu na sua vida, não importa o que levou a você ficar prostrado, não importa o tamanho da sua dor, o tamanho da sua perda, não importa o tamanho da sua dificuldade. O que importa é que há um Deus no céu que te contempla. O que importa é que há um Deus no céu que está te vendo. Ele sabe do que você está passando. Eu não sei. O meu amigo aqui, Marcos, também não sabe. Mas o Deus que nós servimos, o Deus que usou Moisés para tirar o povo de Israel da escravidão do Egito, é o mesmo Deus agora que está dizendo para Josué: levanta-te, porque tu farás este povo passar este Jordão. Ou seja, Deus está dizendo para Josué: olha, Josué, não temas, não te preocupes, porque assim como eu fui com Moisés, eu vou ser com você também. É como que se Deus estivesse dizendo: Josué, você precisa se levantar, porque eu só usei Moisés, porque Moisés estava de pé. E se você ficar prostrado, Josué, não tem como eu te usar, não tem como você dar continuidade ao projeto que eu tenho para a nação de Israel. Por isso o Senhor está dizendo para Josué: Josué, levanta-te. E eu digo para você neste dia, na autoridade da palavra do Senhor: levanta-te, meu irmão, levanta-te, minha irmã, porque há um projeto para você executar para o nosso Deus. Não precisa eu te conhecer, não precisa eu saber dos seus problemas, não precisa eu saber das suas dificuldades. O que precisa é você saber que Deus, o Senhor, Ele está te contemplando, Ele está te vendo. E Ele está limpando dos seus olhos as lágrimas, confortando o seu coração, acalentando o seu coração, untando as suas feridas. Por isso Ele diz para você: levanta-te, ergue a sua cabeça, continua caminhando, continua trabalhando,
Continua produzindo. Não pare, não desista, não recua, porque o Senhor Deus é Deus para fazer milagres, sinais, prodígios e maravilhas na vida daqueles que a Ele obedece e acredita. E o Senhor disse para Josué: levanta-te. Meu irmão, minha irmã, quem está falando para você, quem está falando para mim, quem está falando para nós, é o nosso Deus. Ele está nos mandando levantar. Ele está nos mandando a ficar de pé. Porque grandes coisas Ele tem para fazer nas nossas vidas, por intermédio da sua palavra. A missão de libertação do povo de Israel da escravidão do Egito havia sido continuada, havia sido finalizada por Moisés, mas precisava de ser continuada. E o servo escolhido para dar continuidade a esta obra foi Josué. Josué, filho de Nun. Moisés morreu. E o Senhor disse: levanta-te, pois agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, para a terra que dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta dos vossos pés, eu vos tenho dado, como disse a Moisés. Ninguém poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui como Moisés, serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Automaticamente, meus irmãos, na condição de Josué, ele se achou incapaz, ele se achou impotente, dado a envergadura de Moisés, um líder de extremo respeito, de extrema importância. E Josué se sentiu ali indigno. Como é que eu vou dar continuidade à obra que este homem começou? Como é que eu vou fazer? Por onde que eu vou começar? Só que Josué tinha que entender que aquela obra era Deus que estava por trás ali de Moisés. E o mesmo Deus falou com Josué: olha, ninguém vai te resistir, não. Levanta-te, faz a minha obra. Levanta-te, faz a minha vontade. Levanta-te, faz o meu querer. Levanta-te, guia o meu povo. Porque do mesmo jeito que eu fui com Moisés, eu vou ser contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Foi a primeira ordem do Senhor para Josué. 4 ordens foi dada aqui. A primeira delas foi levantar-se. Só pode exercer as demais ordens aquele ou aquela que se encontra de pé. Se Josué continuasse prostrado, Deus não poderia ter dado a segunda ordem. Se Josué continuasse prostrado, Deus não teria dado a segunda ordem, a terceira ordem e nem a quarta ordem. Mas como ele se levantou, o Senhor deu a ele as demais ordens para que ele pudesse prosseguir no caminho do Senhor. Então, meu irmão e minha irmã, esta é a palavra de Deus para você. Esta é a palavra de Deus para mim. Esta é a palavra de Deus para nós. Levanta-te. Levantar aqui significa agir. Levantar aqui significa tomar uma posição. Levantar aqui significa se colocar na posição de Deus.
para que ele possa fazer de você um instrumento a serviço dele, para que ele possa fazer de você um canal de bênçãos para estar sendo bênção para outras pessoas. A vida de Moisés havia abençoado muita gente. Quantas pessoas não foram libertas da escravidão do Egito? Muitas pessoas. E agora, Josué, como substituto de Moisés, passa então a ser um instrumento de Deus para abençoar também a vida de muitas outras pessoas. Aqui nós podemos aprender também, meus amados irmãos, que ninguém é substituível. Moisés foi substituído por Josué. Mais tarde, Josué também é substituído. Ou seja, cada um tem a sua missão. Cada um tem o seu plano, o seu projeto. Deus, o Senhor, é quem governa, é quem direciona, é quem ordena, é quem faz. E Deus, ele faz a sua obra através de pessoas. Tem pessoas que é útil na retaguarda, mas tem pessoas que são úteis na linha de frente. Tem pessoas que são úteis lado a lado. Cada pessoa tem o seu valor, cada pessoa tem a sua utilidade. Cada um de vocês, cada um de nós, temos a nossa importância no reino de Deus. E a missão de Deus para Josué era que ele fosse o substituto de Moisés. O substituto daquele que rejeitou ser filho da filha de Faraó. Aquele que havia se rejeitado ser príncipe do Egito para ser um líder em Israel. E agora Josué está aqui como aquele que o haveria de substituir. Ou seja, quando o Senhor Deus está dizendo para Josué se levantar, é como que o Senhor tivesse curando o coração de Josué, sarando-lhe a ferida, a dor da perda, para que ele pudesse, a partir daquele momento, ser um instrumento e um canal de Deus. Era como que se Deus estivesse fazendo com que Josué superasse. Superar, não esquecer. Esquecer é impossível, mas superar é possível. Moisés tinha passado para a glória e Josué tinha que dar continuidade, mas isso ele precisava superar. Não esquecer, é impossível esquecer a perda do ente querido. Principalmente aqui para Josué, um mentor, um líder, um pai, alguém que esteve ali anos a fio ao lado, conduzindo, orientando, mostrando tudo. 40 anos Moisés conduziu o povo de Deus. E Josué começou essa tarefa muito jovem, ao lado de Moisés. E da agora para frente, ele precisava de dar continuidade. Então, meu irmão, tem coisas nas nossas vidas que nós precisamos superar. Sim, principalmente as perdas. Seja elas qual for, nós temos que superar. Eu não posso falar para você esquecer, porque é impossível. Eu já tive perdas na minha vida também, e é impossível a gente esquecer. Mas eu posso dizer para você que é preciso superar. Superar significa olhar para frente e continuar andando. Significa continuar com a sua missão. E a missão de Josué é que ele desse continuidade ao projeto de Deus para levar o povo de Israel até a terra de Canaã. Do Egito, ele já havia sido tirado por intermédio da liderança de Moisés. E agora precisava passar por todo o Jordão. E Josué agora era esta pessoa que seria um instrumento de Deus. Mas para isso, o Senhor disse para ele: Josué, levanta-te. Então, meu irmão,
e 21 passou. Você não vai esquecer, mas você vai precisar superar. As coisas que você perdeu na sua vida, não só coisas, mas por que não dizer as suas perdas, não tem como você esquecer, mas você precisa se superar. Você precisa se levantar e entender que você tem que dar continuidade à sua vida. Você tem que dar continuidade ao plano de Deus para a sua vida, ao projeto de Deus para as vidas a qual Ele colocou à sua volta. Porque assim como Moisés foi levantado por Deus para abençoar uma nação composta por mais de 3 milhões de pessoas na tirada daquele povo do Egito, Josué agora estava sendo o canal de Deus para dar continuidade a esta missão. Não importa se você vai ser útil para 1, para 100, para 1000, para 10 mil, o que importa é que você se levante e deixa Deus te usar. Assim como o Senhor Deus, Ele falou aqui para Josué. Levanta-te, pois, agora, e passa este Jordão, tu e todo este povo, para a terra que dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta dos vossos pés, eu vos darei, como disse a Moisés. Então, meu irmão, se Deus falou, está falado. Ele garante a palavra dele na minha vida, Ele garante a palavra dele na sua vida. Então, somente cumpra esta primeira ordem. Levanta-te. E com a permissão do nosso Deus, porque as horas não nos esperam, na próxima sexta, se o Senhor nos permitir, nós daremos continuidade falando a segunda ordem que o Senhor Deus deu a Moisés. Deu a Josué, melhor dizendo. Daqui a pouquinho nós vamos estar orando em nome de Jesus. A hora espera não, Bico, né? A hora espera não, hein? Falta 10 minutos.